Olá, queridos irmãos e amigos. Estamos aqui novamente tentando transmitir a mensagem de Deus nesses dias onde o povo está confinado diante do surto do coronavírus. Estamos aproveitando para tentar levar a mensagem do Senhor através das redes sociais. Eu agradeço a Deus pela equipe que tem assim nos dado esse apoio, mas quero dizer a todos que não é um serviço profissional. Nós estamos aqui com o irmão Giovanni, que tem nos auxiliado com os aparelhos e equipamentos de filmagem naquilo que tínhamos no momento. Também estamos com a ajuda da intérprete em Libras, a irmã Ruth, também aí com todo o esforço, talento que Deus permitiu a ela, tentando também alcançar a comunidade dos surdos. E o servo que fala contigo, com vocês, não sou nenhum grande pregador, admiro grandes pregadores, ouvindo as mensagens e aprendendo a cada dia, mas sou um servo que gosta de estudar a palavra de Deus. Estudo todos os dias. Aprendi com aqueles que me levaram a Cristo e hoje já são 23 leituras desse livro completo. E a cada dia estudando mais. Diante do confinamento, estamos preocupados com as famílias, então estou transmitindo algumas mensagens que preguei nos encontros de casais. Claro, com alterações, estamos fazendo a mensagem que já pregamos, mas com algumas alterações no momento aqui nos textos da palavra de Deus. Eu quero pregar nesse momento a um casal que tinha tudo para dar certo. Isaac e Rebeca. Falamos sobre Abraão e Sara, hoje nós vamos falar sobre o filho de Abraão e sobre a nora de Sara. E vamos ver alguns detalhes que acabam se encaixando também com Abraão e com Sara. Eu vou ler um texto da palavra de Deus que se encontra no capítulo 24, o versículo de número 67, que diz assim: E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. A história de Isaac e Rebeca parece aquele conto de fadas. Você vê como a coisa caminhava de tal maneira que tinha tudo para dar certo. Se você conseguir assistir até o fim da mensagem, você vai ver o porquê que eu disse que tinha tudo para dar certo. Seu pai Abraão, ele preocupado com o casamento do seu filho Isaac, a sequência da genealogia, único filho, ele tinha mandado Ismael embora, tratamos nas mensagens anteriores, e mandou Agar embora. Agora ele só tinha seu filho Isaac. E Abraão já estava velho. O verso 1 do capítulo 24 diz: E era Abraão já velho. Então Abraão já estava adiantado em idade. E ele se preocupou com o casamento do filho. E pegou o seu servo, Eliezer, o homem de maior responsabilidade ali na casa, e disse a ele que Isaac não poderia casar com as filhas dos cananeus. Os cananeus, ali mesmo morando em Canaã, os cananeus é um povo amaldiçoado por Deus. Eu trato nas minhas meditações diárias e mostrei quem são os cananeus. Se você entrar no site da igreja e voltar lá nas meditações, lá umas 200 atrás, você vai encontrar lá os filhos de Noé e o porquê Deus amaldiçoou Cã. Então ali está a descendência dos cananeus. Isso influencia muito na história bíblica. E Abraão estava ali, e Isaac não poderia casar com uma cananeia. Então ele chama Eliezer e manda que Eliezer volte até a sua cidade, de onde moravam os seus parentes. E ele obedece a Abraão pela fé. Imagina sair, ele ia andar aproximadamente 900 quilômetros até encontrar os parentes de Abraão. E assim aquele homem fez. Abraão orou, pediu proteção. O versículo de número 7 menciona que ele enviará um anjo adiante da tua face para que tomes mulher de lá para o meu filho, o seu anjo. Então Abraão preparou tudo e orou e enviou seu servo. E assim ele foi. Depois de uma longa caminhada, ele chega numa cidade.
Chegando naquela cidade, tinha um problema. Como conhecer a jovem prometida a Isaac? Como saber quem era? Oração é o ponto principal. Abraão orou, conduziu o seu servo. Agora, ele também vai orar e pedir a Deus: Deus, me ajuda, como é que eu vou conhecer a moça? Me dê um sinal. E aí ele faz uma oração. É interessante, no versículo 14, ele cita aqui o que ele iria pedir, o que ele pediu a Deus e como iria acontecer. No verso 14 do capítulo 24, diz assim, ó: Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisto que usasse de benevolência com o meu senhor. Gente, parecia um pedido simples, mas não era. Aquela moça iria trazer, tirar água para aquele servo e para os camelos. Seria em torno de 120 a 200, 240 litros de água. Então, não era para qualquer jovem. Teria que ter uma pessoa com preparo físico. E foi o que exatamente aconteceu. E ele disse, Senhor, se ocorrer isto é um sinal. E aí, no versículo 15, diz assim, ó: E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Olha o versículo de número 16. Quem era esta moça? E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Ele tinha pedido um sinal a Deus, como seria, ele orou e Deus preparou. Agora, pensa na vida de Rebeca. Ela tinha a prática de todos os dias ir lá, tirar água, trazer para a família. Era uma prática normal. Aquele dia era um dia diferente. Tudo iria mudar. Tudo na vida de Rebeca iria mudar. Rebeca, aquela moça simples, criada ali com os seus familiares, agora iria fazer parte da família de Abraão. Ela iria fazer parte muito superior à família de Abraão, que seria a genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela não imaginava o que estava para acontecer na sua vida, a transformação que seria os próximos dias. Deus tem algo especial para você a cada dia. Você não tem como imaginar o que Deus tem de grandiosidade para você. Creia, acredite, se coloque à disposição do Senhor e você verá maravilhas. Rebeca não tinha noção, mas ali ela viu aquele homem, percebeu que estava acontecendo exatamente como ele tinha pedido a Deus, e desta maneira, quando aquele homem viu acontecer, ela deu água a ele, ela alimentou trouxe líquido, água para todos os camelos. No versículo de número 26, diz assim, ó: Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse, no verso 27, Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. Tudo caminhando de forma maravilhosa. Quando Deus está guiando a nossa vida, quando Deus está na frente, quando Deus guia, irmãos, as nossas decisões, quando você apresenta ao Senhor, tudo dá certo. Foi assim na vida de Abraão e Sara, até o momento que Sara tentou ajudar Deus. Aí deu errado. Tudo estava caminhando bem na vida de Isaac e Rebeca e nos propósitos de Abraão aqui com esse casamento. Tudo caminhava perfeitamente, estava nos desígnios do Senhor. Deixa Deus conduzir a tua vida. Aquele senhor foi conduzido até a casa e ali aquela noite ninguém dormiu. Conversa vai, conversa vem, o diálogo, o irmão querendo conhecer. E na cultura
judaica naquele momento, a decisão final era da moça. Os parentes interferiam sim, eles tinham esse poder na escolha do cônjuge, mas a decisão final pertencia à donzela. E eles conversaram entre si, Eliezer explicou a situação e a família entendeu que ela deveria ir casar-se com Isaac. Mas para isso a decisão final era de Rebeca. A decisão final é sua. A sua decisão fará grande diferença no futuro. A sua decisão hoje no casamento trará bons frutos ou maus frutos. Tome a decisão certa. No versículo de número 57, veja a decisão da moça. E disseram-lhe: chamemos a donzela e perguntemos-lhe. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este homem? E ela respondeu: irei. Que passo de fé! Igualzinho Sara, vou abandonar tudo e vou acompanhar meu marido Abraão. E agora Rebeca toma uma decisão bem parecida. Irás tu com esse servo para se encontrar com Isaac, que você nem sabe quem é? Ela diz: irei. Ela entendeu, ela conversou com Deus, Deus disse: vá. Quando você toma as decisões diante das orientações do Senhor, a nossa vida fica tudo diferente. Você tem paz, a paz verdadeira, aquela paz que você dorme tranquilo sabendo que o Senhor está no controle. Isto é maravilhoso, quando nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Aquela jovem agora parte, junto com o servo, uma caminhada de 900 quilômetros, imagina, naqueles camelos, naquele deserto. E de longe ela avista um jovem. E o texto bíblico diz que Isaac saiu para orar. Olha a oração como influencia. A Bíblia não é um livro de coincidência, a Bíblia é um livro de detalhes, nós precisamos reparar os detalhes. A Bíblia diz que aquele homem, Isaac, saiu para orar. No versículo de número 63, Isaac saía a orar no campo. De longe ela viu Isaac. E interessante, de imediato ela cobriu o seu rosto. O povo do Oriente, a noiva, ela tem que cobrir o rosto. O noivo nunca pode ver o rosto da noiva. É o véu, coloca-se sobre o seu rosto. Quando de longe ela viu Isaac, ela cobriu o seu rosto. E aí ela perguntou: quem é aquele homem? E o servo diz: aquele é Isaac, o filho de Abraão, aquele prometido. É com ele que você vai se casar. E ela olhou, se encontraram, e o texto bíblico que nós lemos no começo, Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Tudo perfeito nesse casamento, tudo maravilhoso. Os anos passaram. Rebeca engravidou. Nasceram gêmeos. O interessante e o que acontece em muitos casamentos, por isso que eu intitulei a mensagem como um casamento que tinha tudo para dar certo. Quando os anos passam, parece que os lares surgem as dificuldades e não sabem mais como resolver. Parece que a Bíblia já não é mais a solução. Parece que o Calvário está distante dos lares. Repito, vi a reportagem na televisão esses dias, na China, depois do confinamento, depois que os maridos ficaram em casa junto com suas esposas, os filhos, a família, terminou o confinamento, uma onda enorme de divórcio. Por quê? Deveria ser ao contrário. O amor deveria estar reinando porque estavam juntos, unidos. Lá ocorreu ao contrário. E ocorreu também ao contrário com com Rebeca e com Isaac. Os anos passaram e o texto bíblico diz que só Isaac orava. Não sei se é um detalhe que eu, pelo menos, observei. Ele insistia. Outra curiosidade, Sara era estéril. Rebeca também estéril. E nós vamos ver no final dessa semana que Raquel também era estéril. 3 mulheres não podiam ter filhos. E Deus deu a graça delas terem filhos.
Ah, quando nós encontramos aqui, nós encontramos lá no capítulo 25, o versículo de número 21, que Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus deu graça agora a Rebeca ter filhos. Rebeca teve filhos, nasceram-se gêmeos, no versículo 24. E o cumprimento, os dias chegaram do nascimento. É interessante. O versículo de número 25. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. Jacó, esse nome significa trapaceiro. O nome no povo judeu, todo nome tem um significado. Isaac significava riso. Abraão, Sara, Rebeca, todo judeu tem um significado do seu nome. Jacó significava trapaceiro. Desde o começo ele agarrou na perna do irmão. Já nasceu agarrado na perna do irmão gêmeo. Mas ali nasciam os dois. Quem era o primogênito? Esaú. Esta família, irmãos, o tempo levou a algo, repito, que não deveria acontecer. Eles começaram a se distanciar. Na mensagem que eu falei sobre Abraão, eu mencionei que o que mantém um casal firme é a fé. Quando o casal está na mesma fé, tudo caminha bem. Enquanto Sara e Abraão estavam na mesma fé, tudo estava tranquilo. Quando Sara tentou ajudar Deus, mudou um pouquinho sua fé, tentou dar um auxílio ao poder de Deus que ninguém pode, tudo deu errado. Começaram coisas a ocorrer. E aí vem a história de Agar que nós contamos. Agora vai acontecer o mesmo. Parece que ela aprendeu com a sogra. Ela vai tentar dar uma ajuda a Deus. O plano de Deus, os planos de Deus não podem ser mudados. Ninguém pode mudar Deus, ele é soberano. Ele nunca perde o controle da situação. Mas aparentemente Rebeca pensava que podia dar uma ajuda a Deus. Isaac amava mais Esaú e Rebeca tinha uma proximidade mais com Jacó. Jacó era o filho e ficava mais em casa. E Esaú era o menino do campo, o menino da caça. E Isaac valorizava muito Esaú por causa da caça. Nesse intervalo, há algo interessante que aconteceu. Esaú, por ser o primogênito, ele não valorizou muito a primogenitura. E ele vendeu sua primogenitura por um prato de sopa, um prato de comida. Ele voltou cansado. E Jacó era espertinho. Jacó trapaceava. E Jacó falou: eu tenho uma comida aqui pronta. Quer? Ele disse: quero, mas só com um preço. O quê? Que você troque pela sua primogenitura. Jacó valorizava a primogenitura, que é muito valorizado na Bíblia, naquele povo e etc. Esaú não valorizou a primogenitura. Esaú perdeu muito com isso. No livro, o autor de aos Hebreus escreve que ele chorou, pedindo a primogenitura de volta, mas não podia mais. Ele trocou por um prato de sopa. Trocou porque estava cansado. Não faça isso. Sempre à disposição de Deus, sempre trabalhando para Deus. Mas algo acontece no capítulo de número 27. O capítulo 27 começa assim, no versículo de número 1. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas e a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e lhe apanha para mim alguma caça. E faze-me o guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que de minha alma te abençoe, antes que morra. Rebeca estava tão distante de Deus que ela foi espiar a conversa. Parecia Sara quando os anjos vieram conversar com Abraão. Ficou lá espiando. Rebeca começou a espiar a conversa e ouviu a conversa de Isaac com Esaú. E agora acontece uma cena
triste na história. Uma mãe que leva o filho a enganar o próprio pai. Uma mãe que leva o filho a mentir. Isto é horrível. Isso aconteceu com Rebeca. Ela estava tão distante de Deus, tão distante do marido, que ela resolveu enganar o filho, enganar o marido. Ou levar o filho, junto com seu plano, enganar Isaac. Que tristeza. Quando deixamos de andar na mesma fé, Satanás começa a agir. Foi o que aconteceu com Rebeca. Ela esqueceu o poder de Deus, esqueceu que Deus tinha um plano e ninguém pode mudar os planos de Deus. Ela tentou dar uma ajuda e ela chamou Jacó: vem cá, meu filho, corre, o que foi, maninha? Ela disse: olhe, teu pai mandou Esaú buscar uma caça e preparar um guisado para ele. E ele vai abençoar Esaú. E se ele abençoar, você vai perder a bênção, Jacó. Então vamos elaborar um plano aqui. Sim, mãe, como? Vamos matar um cabrito. E eu preparo rapidinho um cabrito. E você leva lá e apresenta o cabrito para o teu pai. E aí ele vai dar a bênção sobre você. E ele diz: mas mãe, meu irmão é diferente de mim. Meu irmão tem as mãos peludas, ele vai conhecer. Meu irmão, ele é diferente. E ela diz: vamos preparar tudo. Vamos pegar o pelo do cabrito que nós vamos matar e a gente coloca nas suas mãos. Quando ele encostar, ele vai pensar que é Esaú. E ele já não está enxergando direito, então ele não tem como te ver. Vamos preparar tudo. Aí Isaac e Jacó ficou preocupado. Irmão, Jacó ficou tão preocupado que ele sabia que a maldição iria cair sobre ele. E no versículo 12 ele diz assim, ó: porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Ele estava tão preocupado nesse momento que a mãe estava levando ele a enganar o pai. Ele diz: eu vou ser amaldiçoado, minha mãe. E a mãe diz assim: olha o que é uma pessoa distante de Deus. Olha o que é uma mãe distante de Deus. A mãe disse que a maldição caia sobre mim, no versículo de número 23. Versículo 13, perdão. 27, verso 13. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a maldição. Somente obedece à minha voz e vai e traze-nos. Coitado, ele estava preocupado em mentir, em enganar. Ele já tinha enganado o irmão. Ele já tinha agarrado o calcanhar de Esaú. Esaú tinha um problema. Esaú não valorizava muitas coisas de Deus. Esaú casa com mulheres de fora. Então isso entristeceu muito. Esaú não podia ser o homem da genealogia de Jesus. Mas Jacó, com todas essas trapaças, pastor, poderia ser este homem? Olhe, Deus tem planos. Tudo que nós fazemos aqui, nós colhemos. Nós vamos ver no final desta semana, se você acompanhar as mensagens, você vai ver que para cada trapaceiro Deus manda alguém. Deus mandou Labão para Jacó. Depois os próprios filhos enganaram Jacó. Tudo que se planta, colhe. Não tem como fugir. O que você está plantando hoje, você vai colher. Se você trapaceou alguém, se arrepende, você vai colher isso um dia. Se você enganou alguém financeiramente, você vai colher. Se você enganou tua esposa, alguém vai te enganar, você vai pagar, não tem como. O que se planta, colhe. É a lei da semeadura. Não dá para mudar. Então, o que plantarmos hoje, nós vamos colher. Então, nós vamos ver que para Jacó também chega o momento dele. Não agora, não vamos mencionar hoje, mas vai chegar o momento de Jacó. No versículo 19, Jacó se aproxima. E Jacó disse ao seu pai: sou eu, Esaú, teu primogênito, e tenho feito como o Senhor dissesse. Levanta-te agora, assenta-me, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Já mentiu. E o pai diz: estranho, como é que você conseguiu essa caça tão rápido? Ele vai mentir de novo. Deus providenciou. Ele envolve o nome de Deus na situação. Uma mentira leva a outra. Uma mentira vai levar você a blasfemar de Deus. Se você contou uma mentira, e não pense que é mentirinha no diminutivo, que é perigoso. Tudo é mentira. Satanás vai começar a agir. Ele agora envolve o nome de Deus. Deus preparou uma caça para mim no caminho. Não faça isso. Quando um lar, quando a fé muda, as coisas começam a dar errado. Rebeca estava distante demais de Deus. Conseguiu enganar o pai.
Ele mentiu, ele mente novamente, dizendo que Deus preparou, e o pai desconfiou. Chega cá, chegou, pegou nas mãos, a voz é de Jacó, mas as mãos são do meu filho. O cheiro também vestiu a manta de Esaú, o cheiro também é de Esaú. Ele não podia enxergar, mas ainda tinha o tato e ainda conseguia, na questão de sentir. Olha, tudo que plantarmos hoje vamos colher. Jacó deu a bênção, Isaac deu a bênção sobre Jacó. Ele recebeu a bênção. E ele sai. De repente, Esaú chega. Prepara a caça. Preparou o guisado. Levou até Isaac. Quando ele chega, pai, aqui está a caça. Eu creio que Isaac deve ter estremecido todo. Quem é você, meu filho? Esaú? Teu filho? Quem então trouxe o primeiro guisado aqui para mim? Ele? Não sei. E ele diz, filho, alguém veio aqui e me enganou. E aí ele descobre que foi Jacó. E ele pede a bênção ao pai. Pai, me abençoa. E o pai diz, filho, não posso. A bênção é única. Eu dei ao teu irmão. Não posso. O texto bíblico diz que ele criou um ódio tão grande. Imagina se o relacionamento de Rebeca era ruim com Esaú, seu filho. Imagina a partir desse dia. Esaú deve ter criado ódio da própria mãe, que levou o outro irmão a enganar o pai. Imagina agora Isaac e Rebeca, como ficou esse relacionamento depois de Isaac saber que a própria mãe levou o filho a enganá-lo. Tudo porque ela mudou a fé. Tudo porque deixaram de acertar os detalhes, as decisões uns com os outros. Rebeca tinha que acertar as decisões junto com Isaac, que é uma só carne. Você, marido, não pode tomar as decisões sozinha. Você, esposa, não pode tomar as decisões sozinha. Nós, casais, nós temos que estar de comum acordo. Temos que estar juntos. Jovem, quando você for escolher uma pessoa para o casamento, procura alguém que possa te orientar para que o teu casamento seja uma grande bênção. Não tome a decisão errada. Você vai pagar o preço. Olha, o assunto foi tão grave, que Rebeca chama o seu filho, Jacó, e diz, foge, vai embora para casa dos nossos parentes, volta para Harã, porque teu irmão vai te matar. Esaú criou um ódio tão grande que disse, quando o papai morrer, eu te mato, Jacó, eu te mato. Tudo por causa da mãe, que preparou aquela encenação, aquele engano, usado por quem? Pelo inimigo. Não deixe isso acontecer. Jacó fugiu. Rebeca fez uma promessa a Jacó no versículo de número 45 do capítulo 27. Ela fez uma promessa, mas não pôde cumprir. Até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizestes. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos no mesmo dia. Ela sabia que tinha perdido o filho Esaú para sempre. Ele criou ódio da mãe. Ela sabia que a comunhão agora de casamento com Isaac estava destroçado tudo. Ela arrasou com o casamento. E agora ela perdeu o filho, ela prometeu, quando tudo esfriar aqui, eu mando te buscar. Ela morreu antes do retorno de Jacó. Ela não pôde cumprir a sua promessa. Esaú, ele é o pai dos edomitas. Sabe quem são os edomitas? Sabe o rei Herodes, quando ele mandou matar aquelas criancinhas ali quando Jesus teve que fugir, mandou matar aquelas criancinhas? Ele é edomita. Sabe aquele Herodes que humilhou Jesus? Filho do primeiro Herodes? Edomita. Olhe, a geração de Saul foi uma geração ruim. Tudo que se faz hoje,
há um resultado no futuro. Suas decisões hoje trarão resultados no futuro. Nesse confinamento, resolve aqueles conflitos que estavam atrapalhando o bom relacionamento. Nesse confinamento, chama tua esposa, chama teus filhos, vamos aproveitar para colocar em ordem aquilo que estava errado. Vamos aproveitar para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus preparou isso. Deus está no controle. Deus sabe tudo. Que nós venhamos sair desse confinamento mais fortes, não mais fracos. Que nós venhamos sair desse confinamento com respostas bíblicas para aquilo que nós não tínhamos. Deus preparou tudo. Deus precisou mandar um vírus para conseguir unir as famílias novamente nos lares. E algumas famílias estão aí com atritos agora. Não! É para ter um momento precioso, é para ser uma lua de mel, casal, é para ter um momento precioso com os filhos, com a sogra, com o sogro, com o teu parente que Deus colocou aí, com pouco alimento, vamos dividir tudo aqui. Aquele mais guloso agora vai sofrer um pouquinho mais. Aquele que comia mais, que come mais, vai ter que dividir com o outro. Aquele que come menos vai colocar. Nós vamos viver tudo junto. Se faltar alguma coisa, o outro vai ter que emprestar. Vamos pegar o dinheirinho do parente agora, todo mundo junto. Estamos vivendo, irmãos, aquele princípio da igreja. Todos juntos. Eles tinham tudo em comum. Olha o que Deus fez, maravilha. Aproveita. Famílias, glorifica o nome de Deus. Eu ainda vou tratar de Jacó. Eu creio que na quarta-feira estarei tratando sobre viviam de aparências. Você vai ver o casamento de Jacó, o casamento de Isaac e Rebeca tinha tudo para dar certo. Terminou de uma forma triste. Que o teu casamento termine de uma forma que glorifique a Deus. Que teu cônjuge, tua esposa, teu cônjuge morra, você guarde as lembranças boas. Que nossa vida, nossos filhos, lembre-se, minha mãe e meu pai viviam numa harmonia maravilhosa. Eles não viviam em pé de guerra, não. Eles viviam glorificando a Deus. Eu tenho meu pai e minha mãe como exemplo de vida. Que os nossos filhos possam ver, viver e dizer isto às nações futuras. Sê tu uma bênção, como Deus disse a Abraão. Que o teu casamento, que o teu relacionamento, que tua vida de pai e mãe seja uma bênção. Que Deus assim vos abençoe. Oremos nesse instante. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa os lares, ó Deus. Abençoa os casamentos. Abençoa as famílias. Abençoa, Deus, as pessoas que estão ouvindo esta mensagem. O alcance não sei, tu sabes. Que o teu nome seja glorificado. Continua conosco, Deus. Continua falando conosco. Mostra que esse confinamento tem algo produtivo. O Senhor quer algo em cada vida. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.